Fala, galera, tudo bem com vocês? Que pipocada, hein, Botafogo? Parece que nós estamos diante do mesmo filme de 2023. Na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo entrega a liderança ao Palmeiras. O Botafogo empatou com Vitória em casa, diante da sua torcida, e o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense e, com isso, troca da liderança do campeonato, o Botafogo e Palmeiras com 70 pontos, mas no critério de desempate, o Palmeiras é líder do campeonato. E vou falar um pouquinho do que aconteceu com o Botafogo hoje, mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no canal. Se porventura você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha aí, não custa nada, é de graça, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí, dá o seu like, porque isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe esse link também, ajuda aí ao Barba a espalhar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Hoje no Newton Santos, o Botafogo, que tinha a obrigação de ganhar o Vitória para se manter na liderança do campeonato, manter uma vantagem pequena, porém ainda vantagem contra o Palmeiras, deixou essa liderança escapar depois de empatar com o Vitória. O Botafogo, sabendo que precisava ganhar o jogo, estava muito nervoso. Estava bem claro que os jogadores do Botafogo estavam num nervosismo acima do normal, estavam tremendo. A verdade é que o problema do Botafogo hoje não foi um problema tático, não foi um problema técnico, e sim um problema de cabeça. Tremeram na base, mais uma vez, aquela pipocada que a gente já é acostumado a ver o Botafogo fazer. Eu, assim como no ano passado, não acreditava que o Botafogo iria dar essa pipocada no final mais uma vez. Ano passado, eu já dava como certo o título do Botafogo. Esse ano, um pouco mais difícil, mas eu não conseguia acreditar que o Botafogo ia dar essa pipocada agora no final da temporada. Lembrando que ano passado a pipocada começou logo no início do segundo turno, e dessa vez foi no final do campeonato. Que momento para o Botafogo se desestabilizar mentalmente. Que momento da temporada. E o Botafogo precisando da vitória, todo desorganizado, nitidamente jogadores nervosos, não conseguiam produzir nada, e o Vitória se aproveitou desse momento, da desorganização que o time estava em campo, os espaços que o Botafogo estava cedendo, e abriu o placar aos 19 minutos com o Alejandro. E se você ver a jogada, não foi uma jogada de contra-ataque rápido, não pegou a zaga do Botafogo fora de posição, não. A gente olha, tinha pelo menos 2 jogadores do Botafogo para onde a bola ia. Quando a bola chegou lá na ponta direita, antes do jogador do Vitória cruzar, tinham 2 marcadores do Botafogo. Só que eles não conseguiram cortar a bola, eles não conseguiam tirar a bola. Teve o cruzamento que foi mal cortado pela zaga do Botafogo. O cara colocou a bola nos pés do Alejandro, e o Alejandro só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol e abrir o placar por Vitória. E você olha que o Botafogo estava totalmente postado na sua defesa. Mas é o que a gente está falando. Estão tremendo na base, e já não é de hoje. Estão tremendo na base. E aí o Botafogo tentou todo o primeiro tempo, o Savarino foi o que mais tentou, com chutes de fora da área, mas um time muito improdutivo, um time muito abaixo daquilo que a gente costumava ver até o jogo passado. Eu acho que, principalmente, o primeiro tempo foi o pior jogo do Botafogo no ano todo. Eu não lembro do Botafogo jogar tão mal como foi o primeiro tempo de hoje. E aí, no final do primeiro tempo, ainda teve a chance de empatar com o Igor Jesus, que também não teve muito bem hoje, jogou mal hoje também o Igor Jesus, mas ali ele tinha o Vitinho, jogou muito, pessimamente mal, os 2 piores jogadores do Botafogo, Vitinho e Tietê. O Tietê, que a gente lembra do Fernando Diniz, chamando ele de perninha lá no São Paulo, e realmente o Tietê é um perninha. Porque ele se acha, sei lá, o Toni Kroos, o Rodri, o bola de ouro Rodri. Porque ele se acha mais do que ele é. E para mim isso é um dos maiores problemas que alguns jogadores têm, se achar que joga mais do que ele joga. E para mim o Tietê é um desses caras que, pelo amor de Deus,
Que jogador perninha. O problema dele é displicência. Como ele é displicente ali, e ele foi hoje mais uma vez, inclusive foi vaiado pela torcida, e foi tão mal que o Arthur Jorge tirou ele já no intervalo. No segundo tempo, o Botafogo sai, já volta, né, sem o Tietê, sem o Vitinho e sem o Júnior Santos, o Jacaré, que não foi bem no primeiro tempo, não jogou bem, até porque não era um tipo de jogo para ele. Não era um tipo de jogo para o Júnior Santos. Ele precisa de espaço, ele precisa de profundidade para jogar, ele precisa de bola veloz. Ele não é um jogador do drible curto, ele não é um jogador que vai achar a solução em cima de dois, três marcadores. Ele não é esse jogador. E aí fez muita falta o Luiz Henrique, porque ele é esse tipo de jogador. O Luiz Henrique, com aquela jogada característica dele, de pegar a bola, driblando, puxando para o meio e finalizando, o Botafogo sentiu falta disso hoje. De um jogador do drible. O Luiz Henrique consegue achar soluções quando você menos espera. Ele consegue limpar uma jogada com 2, 3 marcadores. Ele consegue entrar na área com essa bola dominada, driblando em velocidade, e em que o marcador fica com medo de chegar perto dele. Por quê? Ou vai tomar o drible e vai deixar ele na cara do gol, ou vai encostar nele e vai fazer o pênalti. Quando ele se aproveita, dá aquela tapinha para o lado e chuta para o gol, que geralmente é uma jogada muito perigosa, ou é gol, é uma jogada muito perigosa. E dá uma preocupação no sistema defensivo. Faz com que o sistema defensivo prenda um pouco mais atenção nesse jogador, que acaba liberando outros jogadores, deixando mais livre um Igor Jesus, um Almada, um Savarino, que hoje estavam muito bem marcados, porque não tinha ninguém no Botafogo driblando, se destacando ofensivamente. E no segundo tempo abusaram de bola aérea, só que de bola aérea partida ali da intermediária, que facilita e muito a ação da zaga. Se ainda fossem mais bolas aéreas, mas com jogadas de linha de fundo, beleza, são mais perigosas, mas quando essa bola vem da intermediária, é muito mais fácil o corte da zaga do que uma finalização perigosa. Então o Botafogo não foi tão bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com essas mudanças, porque aí entrou o Matheus Ponte, o Tiquinho e o Eduardo, em 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo produziu muito mais do que em todo o primeiro tempo. O Tiquinho teve uma finalização muito boa, o Almada teve uma finalização muito boa, depois entrou o outro Matheus Martins, teve uma oportunidade também. O Botafogo começou a produzir mais. Só que aí depois dos 15, 20 minutos, começou chuveirinho o tempo todo. E só aos 42 minutos que esse chuveirinho deu resultado, quando o Tiquinho consegue cabecear, a bola desvia no zagueiro do Vitória e entra. Se não desvia no zagueiro do Vitória, essa bola não iria entrar, mas ali o Tiquinho ainda acabou dando sorte, empatou o jogo. No final do jogo, o Botafogo tentou ir para a Bafa, mas não conseguiu virar o jogo, não conseguiu produzir mais nada, não teve nenhum lance mais perigoso do Botafogo. Botafogo muito abaixo, desorganizado ofensivamente, não foi aquele time que a gente costuma ver, e o Botafogo sentiu muito isso, e por causa disso o Botafogo apenas empatou com o Vitória, um time que está realmente fragilizado mentalmente. Prova disso é que no final do jogo a gente ainda teve a expulsão do Tiquinho Soares. Ele que entrou numa dividida, numa bola cruzada na área, e dividiu com o zagueiro do Vitória, não foi falta, o juiz não deu falta, só que choque de cabeça, o juiz é obrigado a paralisar o jogo. E ali o juiz para o jogo para atender o jogador do Vitória, que tomou um choque na cabeça, e o Tiquinho sai xingando o juiz. E por causa disso, ele foi expulso. E assim como o Luiz Henrique fez falta hoje, o Tiquinho Soares vai fazer falta na terça-feira contra o Palmeiras. O Botafogo tinha que ter o time todo à disposição, porque precisa de cada jogador disponível para disputar esses últimos 3 jogos que faltam no campeonato. E aí o Tiquinho foi expulso. No final do jogo, quando o juiz apita, a gente vê
Mais uma confusão pós-jogo no jogo do Botafogo. Arthur Jorge discutindo com jogadores da reserva do Vitória. A gente vê que é um time que está abalado mentalmente. É um time que a cabeça não está legal. Eles precisam se juntar e esfriar a cabeça, voltar com foco, conversar, tentar ali amenizar esse momento, se juntar e fazer aquela corrente, fazer, galera, vamos junto, vamos esfriar a cabeça. Terça-feira é uma decisão, domingo tem outra decisão e a gente precisa colocar nossa cabeça no lugar, não está legal do jeito que está, a gente precisa de tranquilidade para a gente ir para esses últimos 4 jogos do ano, com tudo, ganhar os 4 jogos e ser campeão de tudo. Mas o Botafogo conseguiu dar a liderança do Campeonato Brasileiro de mão beijada para o Palmeiras, conseguiu trazer o Atlético Mineiro de volta para a final da Libertadores, porque o Atlético Mineiro estava destruído, taticamente, tecnicamente, fisicamente e principalmente mentalmente. Desde a final da Copa do Brasil, o Galo tomou um choque de realidade do Flamengo e estava muito mal, principalmente na parte mental. E o Botafogo, no jogo de quarta-feira, não só por não ter ganho, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, não ganhou o jogo e ainda entrou na pilha do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está mais forte para a final da Libertadores nesse momento do que o Botafogo. A gente sabe que quando o juiz apita e a bola começa a rolar, isso tudo fica ali de fora esperando o resultado do jogo. Mas a gente sabe que isso acaba entrando um pouquinho na mente dos jogadores, isso dá um peso diferente numa partida de futebol. Lembrando que a partida de futebol não é decidida só por questões técnicas, tática, habilidade. A parte mental conta muito, e muito mesmo. Um time, quando ele está com confiança, tudo acontece de positivo, e quando o time perde a confiança, as coisas dão muito errado. E o Botafogo, nesse momento, está sem confiança nenhuma. O Galo parece ter encontrado confiança onde ele menos esperava, e o Botafogo conseguiu trazer tanto o Palmeiras quanto o Palmeiras no Campeonato Brasileiro e o Galo para a final da Libertadores, deixando todo mundo vivo, principalmente o Palmeiras, que agora é líder, só depende dele para ser campeão, e os últimos jogos do campeonato vão ser muito difíceis para o Botafogo. Primeiro jogo fora contra o Palmeiras, confronto direto, precisa ganhar. Se empatar, é praticamente um adeus para o Campeonato Brasileiro. Precisa ganhar para voltar a ter 3 pontos de vantagem e aí vira uma vantagem também, empata também no número de vitórias e vai para o saldo de gols, para gols feitos, saldo de gols, que o Botafogo também está atrás do Palmeiras. Então, tem que ganhar e depois vai ter que ganhar os últimos 2 jogos. Não pode esperar que o Palmeiras vai tropeçar, porque dificilmente o Palmeiras vai tropeçar. Próximo jogo, Palmeiras e Botafogo na terça-feira, lá no Allianz Parque. O outro jogo do Botafogo é contra o Internacional, lá no Beira-Rio. O Inter, que tem jogado muita bola, está ganhando jogo atrás de jogo, são 5 vitórias seguidas do Internacional, e ele brigando aí para entrar no G4, está empatado de número de pontos com o Flamengo, brigando para entrar no G4, e o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro fora também, que é aí com a derrota do Cruzeiro na Sul-Americana, perdendo a vaga da Libertadores ali, né? Não ganhando o título da Sul-Americana, o Cruzeiro ainda não tem a vaga da Libertadores garantida, vai ter que buscar no Campeonato Brasileiro. E isso pode ser um fator positivo para o Botafogo, já que o Cruzeiro vai ter que jogar bola para ganhar do Palmeiras. Não vai ser um jogo fácil para o Palmeiras. E o último jogo do campeonato, Botafogo em casa contra o São Paulo, e o São Paulo que também está brigando pelo G4 do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras vai pegar, sabe quem em casa? O Fluminense. E o que pode complicar aí para o Palmeiras é o Fluminense estar jogando desesperado contra o rebaixamento, mas a gente sabe que o Palmeiras tem muito mais time do que o Fluminense, então
Muito preocupante a situação do Botafogo nesse momento, que pode aí ficar sem, mais uma vez, nenhum título de expressão. Ele que está nessa fila há muitos e muitos anos, estava com tudo mais uma vez para ser campeão do Campeonato Brasileiro, resolveu entregar agora no finalzinho e começa a colocar em xeque também a Copa Libertadores. Lembrando que se na terça-feira perder para o Palmeiras, já dá adeus para o Campeonato Brasileiro. E aí vai muito mal para a final da Copa Libertadores, porque a gente sabe que vai influenciar muito no mental de cada jogador. Beleza? Galera, antes de eu me despedir, eu quero pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém. E não esquece de deixar seu comentário. Será que o Botafogo vai mais uma vez entregar esse campeonato para o Palmeiras? Já era, não? Será que vai ganhar do Palmeiras? Consegue ali o título da Copa Libertadores e pega um gás para poder ganhar os últimos 2 jogos e ser campeão também do Campeonato Brasileiro? Eu já começo a duvidar muito do Botafogo e a única coisa que tem de bom nisso tudo é que estou vendo que não precisarei cumprir a minha promessa, cumprir não, né? Pagar a minha promessa de vestir a camisa do Botafogo durante uma semana, fazendo vídeo aqui diários com a camisa do Botafogo. Essa é a promessa que eu fiz. E se o Botafogo for campeão da Libertadores, não é nem do Brasileiro, da Libertadores, eu vou fazer uma semana de vídeos aqui com a camisa do Botafogo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!